Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é classes de serviços em C Sharp. Então vamos lá pessoal, nós vamos voltar aqui a falar de um programa que nós já utilizamos aqui no canal, que é o nosso programa de milhagem. E hoje eu vou, como eu havia comentado com vocês anteriormente, esse programa ele vai ter a utilização, né, o foco dele é para que a gente construísse algo mais profissional, tivesse mais voltado, né, profissionalmente. Então, assim, nós tivemos lá a construção do Agenda de Consulta, que foi um programa também, né, que a gente explorou muitas técnicas aí, inclusive comerciais, mas ainda temos alguns tópicos aí para evoluir no nosso programa de milhagem, torná-lo ele aí com a cara mais profissional, né? E eu havia dito a vocês que nós faríamos isso com ele. Então, a proposta desse vídeo de hoje é começar a tratar um pouco mais profissionalmente esse programa, além do que nós já fizemos, tá? Então é o seguinte, se você não é inscrito e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos lá. Serviços. O que nós vamos falar de serviços, né? Eu tenho aqui alguns conceitos que eu coloquei aqui nesse slide. Ó. O primeiro conceito que eu vou falar são classes que implementam operações. Tá? Então, muito bem, nós havíamos falado até então, né, até o momento, de classes com suas propriedades e os seus métodos. Beleza. Nós falamos que os métodos são as operações que uma classe pode implementar. Mas nós temos também umas classes que são chamadas classes de serviços que que implementam, né? Podem não, elas implementam operações. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E é nesse contexto que a gente muitas vezes fala sobre os serviços que são consumidos, né? A minha aplicação consome o serviço X, consome o serviço Y, né? Consome o método do serviço tal. Então é nesse contexto, tá? Embora que hoje nós vamos falar de classes, mas já dando uma pincelada aí no que é um serviço propriamente dito. Então a primeira característica são classes que implementam operações. Depois, com isso, nós determinamos o que? Responsabilidades distintas. Então, cada serviço vai ter a sua responsabilidade, o seu papel no conjunto. E com isso, eu faço com que eu consiga fazer uma distribuição da minha aplicação, ou seja, eu consigo fazê-la em pacotes separados, em módulos separados, e isso vai depois futuramente facilitar a manutenção desse programa. Então, sem mais delongas, vamos lá para o C Sharp para a gente ver como isso funciona. Pessoal, é o seguinte, então está aqui o nosso programinha de milhagem, tá? Nosso programa de milhagem, né? E vocês vão observar aqui, ó, que além daquelas classes que nós tínhamos na pasta Entities, né, a pasta enum, por exemplo, que tinha o nosso enum, a pasta Entities, que tinha as classes, eu criei aqui uma pasta chamada Services e criei também uma classe chamada Operations Service. Ou seja, essa é a nossa classe de serviço, e essa classe de serviço ela vai implementar algumas operações para o nosso serviço executar. Então vamos lá. Para isso eu fiz algumas modificações aqui no nosso programa que eu preciso mostrar para vocês. Como eu criei a classe de serviço, nós tínhamos aqui uma função no nosso programa, tá? No programa principal, que dizia o seguinte: se o cara era um cliente VIP, e de acordo com essa validação, se ele era um cliente VIP ou não, a gente fazia ali uma atualização de pontos, etc., né? E tinha ali um tratamento de erros e tal. Vocês vão se lembrar disso. Se não se lembrarem, assistam os vídeos anteriores aí, que vocês vão conseguir relembrar. Muito bem. Onde que estava esse atributo de VIP aqui, ó? Esse atributo, se o cara é VIP ou não, né? Esse método, melhor dizendo, se o cara era VIP ou não, estava aqui, né? Aqui que eu dizia se o cara era VIP ou não. Se o cara era VIP ou não.
Perceba o seguinte, gente. O atributo, a propriedade, né, melhor dizendo, pontos, a propriedade pontos, ela continua aqui na classe pessoa. Por quê? Porque os pontos são inerentes à pontuação, né? Ela é inerente à pontuação que a pessoa tem. Então isso daqui não vai mudar aqui. O que nós fizemos aqui foi o seguinte, olha só. Quando eu criei a classe Operation Service, eu quis delegar a essa classe de serviço a operação da checagem se o cara é cliente VIP ou não. Tá? Então olha lá, o que nós fizemos aqui na verdade, ó. Eu vim aqui e coloquei o método cliente VIP aqui no serviço. Então, ao invés de eu checar ali na classe pessoa, tá? Se o cara é um cliente VIP ou não, eu estou criando aqui uma classe de serviços que vai fazer exatamente todo esse trabalho. Ela vai checar se o cliente é VIP através dessa operação. Observa que eu não coloquei aqui nessa classe nenhuma propriedade. Por quê? O objetivo dessa classe, por enquanto, dessa classe de serviço, é simplesmente dizer se o cara é o cliente VIP ou não. E observem o seguinte, eu coloquei aqui o mesmo tratamento das exceções da classe que vem da classe milhagem exception. Onde que nós tínhamos isso, né? A gente tinha que fazer ali ele tinha que fazer todo aquele tratamento ali para ver se ele era um cara VIP. Então, olha só, eu não disse aqui, observe o seguinte, para utilizar a exceção de milhagem exception, eu preciso utilizar quem? Polimorfismo exception, tá certo? Porque, ó, relembrando, se nós formos aqui no polimorfismo exception, olha só, a classe milhagem exception herda de exception, que é a classe base, beleza? Então, para que eu faça isso aqui na minha classe Operation Services, eu poderia, o que eu tive que fazer? Eu tive que dar o using milhagem entities, porque a classe Polymorphism Exception pertence a entities, pertence ao namespace entities. Então, assim, faria sentido eu herdar aqui a classe milhagem exception para fazer isso? Não, nenhum. Porque eu não posso ter o meu serviço atrelado, acoplado, em dependência. Porque se eu criar uma dependência forte desse serviço com outras classes, toda vez que eu for dar uma manutenção nesse serviço, às vezes alguma coisa que eu fizer aqui pode me obrigar a mexer na dependência se houvesse uma herança. Então o que eu fiz? Simplesmente referenciei o namespace entities. Com isso, o meu serviço consegue acessar e jogar um throw new exception, porque eu estou me referenciando a esse namespace e eu não preciso utilizar da herança nesse caso. Gente, presta atenção nisso que eu estou falando. A herança é um dos pilares da programação orientada a objetos. Eu não estou dizendo aqui que você não vai utilizar a herança e agora você vai sair importando namespace para todos os lados. Não. Isso aqui é coerência de construção. A classe milhagem exception, tá? Onde ela está aqui? Ó, eu tenho na polymorphism exception, eu tenho uma classe chamada milhagem exception. E aí eu joguei aqui certo? O que eu joguei aqui? Eu joguei aqui um método que herda da base. A gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Para ficar mais coerente, vamos aproveitar e dar um rename aqui, ó. Vamos fazer um rename dessa classe para milhagem, tá? Milhagem exception.
Vamos dar o rename dela. Então, ao fazer isso, certo? Tá feito o rename. Aí, ok. Vejam que não deu, a princípio não deu nenhum erro, né? Então aqui ficou mais coerente. Então, só voltando aqui, a classe milhagem exception pertence ao namespace entities. Como eu deleguei ao serviço Operation Service a operação de verificação se o cliente é VIP ou não, e eu uso aqui uma exceção da classe milhagem exception para fazer todo o tratamento, eu precisei utilizar aqui o namespace entities de milhagem. Beleza? Isso não é herança. Herança, aí ó, é diferente. Eu tenho uma pessoa física que é da características de pessoa, né? Então não confundir, tá? E isso é perfeitamente utilizável na construção, na programação orientada a objetos. Você referenciar um namespace ou outro. Nós já vimos isso em outros vídeos nossos aqui, né? Quando eu utilizo, por exemplo, namespace Using System Globalization para colocar o ponto lá nas casas decimais e assim por diante. Mas o importante, sem perder o foco aqui do vídeo, né? O importante é que nós criamos uma classe de serviço que vai ser responsável por checar essa operação. Então, em qualquer momento do meu programa, se em algum momento nós alterarmos esse programa aqui, em outro lugar nós precisarmos fazer referência a essa operação, a gente vai fazer referência à classe de serviço. Então, nesse ponto de vista aqui, eu estou distribuindo a minha solução, eu estou modularizando a minha solução, criando módulos. E é claro que fica muito mais fácil de eu dar manutenção, porque uma vez que as classes fazem referência ao serviço, se eu precisar mudar algo no serviço, eu altero o serviço e a classe continua conhecendo o serviço. Isso é que é o bacana na modularização. E com certeza vocês podem ter certeza de que isso é um padrão que é utilizado. Tá? Então, isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Tá? Eu não vou fazer essa operação, não vou fazer a operação aqui para vocês agora. Tá? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo aqui de C Sharp, nós vamos falar de outras operações que nós vamos implementar aqui no nosso serviço, na nossa classe Operation Service, mas eu gostaria que vocês já ficassem com esses conceitos aí sobre modularização, sobre papéis, né, definidos e distribuição da aplicação. Pode ter certeza que isso é muito usado. Tá? Você pode guardar essa informação da seguinte forma. Da mesma maneira que você delega algumas operações a determinadas classes, por exemplo, se eu criar uma classe calculadora e quiser utilizar essa calculadora em todo o meu programa, toda vez eu vou criar ali uma classe estática, né, e vou utilizar essa classe todas as vezes. Qual que é a função dessa classe calculadora? Fazer cálculos. Então, toda vez que eu precisar fazer cálculo, eu vou chamar essa classe de alguma maneira. As classes de serviço são a mesma coisa. Como elas implementam operações, toda vez que eu precisar de uma determinada operação, eu vou chamar essa classe de serviço. Ou criar um serviço, concentrar as informações nele, depois disso eu vou chamar esse serviço. Quem aqui nunca ouviu a expressão, o método está no serviço tal, que eu vou chamar, aí minha aplicação chama o serviço tal, que me devolve uma cotação. A minha aplicação chama um web service, que é um serviço na web, né, que me devolve uma operação, que me devolve um resultado. Então, é nesse conceito que a gente está entrando aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, hoje eu não vou escrever, hoje eu vou falar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus. A nossa esperança deve estar sempre nele, deve estar firmada nele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas alegrias, as suas tristezas.
Dê uma chance a ele. Você não vai se arrepender. Até a próxima.